eu registrei Short Triathlon, registrei acho que o Ironman, não o Ironman na marca, mas o Triathlon Ironman Portugal-Rio. Registrou a marca. Registrei marca, mas também não vou brigar para quê. O importante é deixar a coisa crescer. Deixar o legado, né? Que legal, deixa o legado, cara. E deixa embora. É um filho que nasceu, concebia alguma coisa aí e tá enorme. Tá bem, tá ótimo, feliz. É uma satisfação muito grande, porque o triatlon faz parte da minha vida. Eu sou o que eu sou, principalmente por causa do triatlon, né? O triatlon me ajudou. Na verdade, eu tenho aqui o meu negócio porque eu comecei uma empresa, uma agência de marketing esportivo organizando triatlon, que me facultou ter o que eu tenho hoje. Não só isso, né? Os títulos que eu tenho, né? A medalha olímpica é uma coisa importante, mas o recorde do Ironman e ter feito um Ironman está aqui dentro. Eu sou um Ironman lá dos primórdios, né? Na época do paleontológica, na época dos dinossauros, eu estava fazendo triatlon. Então o triatlon é uma coisa fundamental na minha vida, né? Eu sou o que eu sou graças ao triatlon. Natação começou, o triatlon terminou. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fabião? Tô bem, cara. Você tá bem? Eu tô ótimo. Mais um episódio externo. Dessa vez gostoso. Não estamos na praia. Não estamos na praia, estamos bem próximo aqui da praia. Estamos aqui uma piscininha de fundo, né? Por que será que a gente tá numa piscina? Nosso convidado é um baita nadador. A gente vai contar muito a história dele. Bom, antes da gente começar aqui, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixe comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e seja membro do Sistema, né? Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a de membro. Você poderia o quê? Tá assistindo as gravações antecipadas, né, Thiago? Você poderia o quê? Tá mandando pergunta ao vivo, não para esse episódio especificamente, porque está sendo gravado, mas quem é membro consegue assistir tudo que a gente já tem gravado antes do lançamento oficial. Exatamente, né? Vários benefícios e você ajuda a gente também. E quem está assistindo no Spotify, não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente, classificar 5 estrelas, deixar o comentário, que você pode deixar comentário no Spotify também. Não estamos gravando no estúdio, porque estamos aqui no Rio de Janeiro, mas quem quiser conhecer nossa estrutura lá em São Paulo, o @ está aqui embaixo para você entrar em contato. E agradecer primeiramente Fábio aqui da Blue 70 que possibilitou trazer a gente aqui para vir gravar, fez a ponte. No final vai ter uma surpresa aqui que a gente vai mostrar. Então, ó, já segurar a audiência pro final do episódio já. Muito bem. Você tá bem, cara. Viemos conversar com quem, seu Fábio Bessa? Djan Madruga. Viemos na academia dele, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Obrigado por receber a gente. Fábio, Thiago, um prazer estar com vocês. A Sistema fazer essa entrevista comigo me deixa bastante honrado e feliz. Pô, que legal, muito cara. Bom. Fala aí. Não, eu tô falando que a gente tava... O difícil estava sendo selecionar um caminho para ir, porque tem tanta coisa bacana, mas principalmente a questão da gente, né, tá tendo agora teve agora, né, a marca dos 40 anos, que você quebrou o recorde da natação em Kona, e Kona vai ser agora, né, semana que vem. Nessa semana que vem, na verdade, a gente tá lançando um episódio na semana terça, de Kona. A gente tá em Kona, então pra você tá ouvindo esse episódio, a gente tá... Deixa lá, você já sabe aquilo ali. Já sei a pauta. Ó, tá voando tudo aqui. Bom, voltando aqui, eu não sei que pedaço, porque vocês viram que bateu um vento aqui, caiu tudo, mas o Biel, ele vai se virar pra poder voltar no ponto. Mas a gente tava falando que completou 40 anos do recorde seu lá da natação de Kona, e o pessoal que tá assistindo agora, a gente provavelmente tá em Kona cobrindo, trazendo pra você, então... Contar um pouco dessa história. Ó a ventania de novo aqui. Segura. E várias outras, né? Tem toda a participação que você teve no começo do Ironman, né? Trazendo pra cá, esses primórdios que tem, deve ter história pra caramba. A gente já gravou com o Armando Barcelos, então com o Alexandre Ribeiro, então já conversamos bastante com o pessoal que estava presente naquela época. E o pessoal sempre cita você. Sempre eu, Djan, né? Todo mundo, né? Quando fala alguma coisa de Ironman, vem seu nome, mas também a sua história, como nadador e tudo, então... Por onde começar, Thiago Kawamura? Começar do começo, né? Lá de pequenininho, pequeno Djan. Pequeno Djan começou a nadar de uma forma curiosa, afogado na praia de Copacabana. Ô, louco. 6 anos. Então, a gente morava, eu, meus pais e meu irmão, morávamos em Copacabana e frequentávamos a praia e aos 6 anos eu fui junto com um amigo, fui pego numa vala, a vala nos levou para fora e nos afogamos, os dois. E aí 2 banhistas, um me ajudou, né? E o outro, o meu amigo.
Aí meus pais, né, desesperados com aquela situação, bom, vamos ensinar, botar esse garoto para aprender a nadar, para não acontecer. Se acontecer de novo, ele sabe nadar. Ele não sabe nadar. E daí começou. Eu fui para uma escola de natação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, que ainda tem uma piscina na Urca, em que eles ensinavam as crianças a nadar. E aí começou a fazer natação, aprendi a nadar. Mas aí mais para aprender, assim, né? Nada... só aprender a nadar. E ali eles viram que eu levava jeito para o esporte, para a natação. Eu já comecei a nadar diferenciado das crianças da escola de natação e me indicaram para o Botafogo. Eu fui então para o Botafogo, que era ali próximo, comecei a nadar no Botafogo e competi já criança. Naquela época a categoria era petis, não tinha o mirim. Comecei a competir já me destacando e começou a carreira. Mas você gostava, assim, nessa época, aquela coisa de gostar de ir na aula de natação ou você ia porque... Eu adorava. Você adorava, gostava, criança que gostava. Fiquei imediatamente com o esporte, adorei. E aí depois que eu fui para o Botafogo também abriu-se um novo horizonte para mim, da competição federada. Aí eu já comecei a competir, me dar bem, ganhar medalhinha. Me lembro bem da primeira medalhinha. E ingressei na natação competitiva, né? 11 anos depois eu estava na minha primeira Olimpíada, né? Fui finalista olímpico, bati um recorde olímpico em Montreal em 1976 e 15 anos depois a primeira medalha olímpica. A primeira medalha. Única, né? A primeira única medalha olímpica, 15 anos depois do afogamento. Cara, essa passagem é bem interessante, né? Porque esse início na natação é bem comum, né? Assim, começa às vezes por medo, né? E a gente ouve bastante de nadadores, né? Putz, eu entrei na aula de natação para segurança, né? Porque os pais... Mas daí para umas Olimpíadas, e não só Olimpíadas, mas ser medalhista tem um caminho gigante ali. Você tem essa memória fresca ali das Olimpíadas, de estar na abertura do jogo, sim, tudo. Sim. Eu participei de 3, né? Então tenho 3 experiências assim distintas em Olimpíadas. Eu fui a Montreal em 76, Moscou em 80 e Los Angeles em 84. Então eu vivi todas as experiências assim, que você pode imaginar de Olimpíada, abertura, encerramento, a vila. Fui para uma Olimpíada para me divertir como franco atirador. Depois fui para outra Olimpíada para disputar medalha e depois fui uma outra Olimpíada voltando a me divertir já em final de carreira. Então, posso dizer que eu vivenciei bem assim, de Olimpíadas diferentes, né? Uma Olimpíada revolucionária em Montreal, uma Olimpíada, entre aspas, comunista fechada em Moscou, né? E uma Olimpíada capitalista aberta em Los Angeles. Então, vivenciei as 3 possibilidades. Era a União Soviética, né? Foi muito boa. Experiências espetaculares que ficam marcadas. Aí marcaram a minha vida. Mas como que, assim, cara, você chegou até as Olimpíadas, né? A gente falou ali, fui me destacando, Botafogo, não sei o quê. Mas para se chegar num nível olímpico muito treino, crescendo muito, né? Como que foi esse desenvolvimento na natação até chegar realmente à seleção, assim? Aos 15 anos, né? Que caiu a ficha quando eu, com 15 anos, bati o meu primeiro recorde sul-americano adulto, com aquela idade tão jovem. Aí eu já vislumbrei que dava para ir para uma Olimpíada, que era daí a 2 anos, né? Caramba, com 17 anos, então naquela época a gente ia para a Olimpíada muito cedo. Você começava a carreira cedo e terminava cedo. Era um momento diferente, porque não tinha o profissionalismo que tem hoje. Então, íamos bem precocemente e terminávamos cedo também. Então, com 15 anos, eu já comecei a pensar na Olimpíada. Fui a primeira com 17, depois 21 e 25 anos. Tá? E, de novo... Com 25 anos, tinha 3 Olimpíadas. 25 anos eu encerrei já, né? E foi interessante... Aposentou com 25. Mas é interessante que eu aposentei na natação e comecei no triatlo. Pois é. Eu já estava fazendo essa transição da natação para o triatlo. E até para a gente correr em paralelo, né? A gente foi falando da natação, mas o sistema também a gente fala de esporte e carreira. E a sua formação, você foi estudar nos Estados Unidos. Como é que foi essa ida para os Estados Unidos? Como é que surgiu a oportunidade de você ir para lá? Onde que você estudou? Então, eu fui com bolsa de estudos, que era o ápice que um atleta podia sonhar na nossa época,
que era você, como você não tinha o dinheiro do profissionalismo, você almejava, por exemplo, a bolsa de estudos. E eu fui, por causa do meu resultado na primeira Olimpíada, com 17 anos em Montreal, né, em que eu fui finalista, bati recorde olímpico, enfim, várias universidades americanas me convidaram. Então eu tive a opção de escolher para onde eu queria ir. E eu queria ir para a Indiana, Universidade de Indiana, e queria estudar educação física, porque eu queria trabalhar com esporte. Esse era o meu objetivo de vida, né? E Indiana porque tinha o melhor treinador de natação do mundo na época, os melhores nadadores estavam em Indiana, inclusive o melhor nadador do mundo, que era, entre aspas, o Michael Phelps da época, era um cara chamado Mark Spitz, era um cara que ganhou 7 medalhas de ouro na Olimpíada. E o Phelps, quando bateu o recorde desse cara. Então esse cara era nadador de Indiana, treinado pelo Councilman, Doc Councilman, que era o maior treinador da época e talvez um dos maiores de todos os tempos. E eu queria ir para lá. Esse era o meu sonho como nadador. Aí ganhei uma bolsa para ir para Indiana. Curiosamente, eu não usei essa bolsa, embora a universidade tenha me oferecido a bolsa. Eu acabei indo para a Indiana com uma bolsa do Brasil, uma bolsa da CAPES. Fui bolsista da CAPES porque eu queria ter a liberdade de poder competir pelo Brasil quando eu quisesse. Então, não precisei da bolsa americana, mas usei a bolsa brasileira porque se houvesse conflito de data e competição, eu podia optar por uma competição brasileira. Isso aconteceu algumas vezes, inclusive. E como é que foi essa fase assim, de faculdade? Porque né, inglês, as disciplinas técnicas, assim, o inglês, querendo ou não, por mais que você converse, quando começa a vir tudo fisiologia, imagino, biomecânica, essa parte, como é que você já falava bem inglês na época? Foi duro, porque eu antes da universidade, um ano antes, eu passei um período treinando nos Estados Unidos, foi aí que eu aprendi inglês. Então eu aprendi inglês realmente com 17 anos, nesse período pré-universitário, que aí me ajudou muito, né? Mas o início foi bastante difícil, porque eu ainda não dominava totalmente o inglês, mas com um ano você aprende. Então, o segundo ano eu tive a opção a Universidade Americana te dá essa opção de você escolher as matérias. É claro que no primeiro ano eu escolhi matérias muito mais fáceis, na educação física, matérias esportivas, e que dependia muito mais da prática. E aí, já no segundo ano, você vai elegendo as outras matérias que são mais difíceis, e aí no terceiro e quarto ano, tranquilamente, eu dominei bem, tanto que eu terminei a universidade e recebi um convite da própria universidade para continuar estudando e fazer o mestrado com bolsa aí da universidade. Aí sim eu aceitei uma bolsa da universidade e trabalhei na universidade para fazer o meu mestrado já sem a bolsa brasileira. Entendi. Então, a segunda Olimpíada, a de Moscou, você estava nos Estados Unidos nessa época? Estava nos Estados Unidos, em Moscou. Na verdade, as 3 Olimpíadas eu estava nos Estados Unidos. Perdão, a primeira Olimpíada não, a segunda e a terceira. A segunda e a terceira estava lá. Embora a primeira eu estava lá, mas não estudando na universidade. Você acha que isso foi um determinante assim para você treinar melhor, conseguir os resultados para ir para as Olimpíadas? Sem dúvida. Naquela época você não tinha outra opção para atingir um nível que eu buscava, que era um nível de disputar uma Olimpíada, disputar uma medalha, por exemplo. A única opção que a gente tinha na época era morar nos Estados Unidos. Hoje em dia não. Hoje você consegue disputar uma medalha olímpica treinando no Brasil. Há condições para isso. Naquela época era impossível, não havia essa chance. Por isso que quando eu vislumbrei que eu tinha a chance de ir para a Olimpíada, eu pensei, bom, tem que ir para os Estados Unidos. Passou, já aos 15 anos eu já almejava isso. Nossa. E, bom, eu acho que hoje até hoje é assim, mas eu tenho um pouco de curiosidade nessa... Os Estados Unidos mistura muito, né, a questão de oferecer bolsas, né, para atletas, em troca de mensalidade, da anuidade, né, que são caras. Só que ao mesmo tempo, assim, você tem, imagino eu, e aí eu queria saber, você tem que ter, sei lá, passar notas mínimas nas disciplinas e ao mesmo tempo, a gente está falando de atletas de nível olímpico, né, com muito treino, mas tem que ir para a sala de aula também estudar. Você tem essa lembrança dessa, tipo, Totalmente. de cansado na sala de aula, mas tendo que entregar, porque senão você perde a bolsa, né? Sim, você fica o que eles chamam inelegível, né?
você tem que atingir uma média, né, que é um GPA mínimo, básico, para você poder passar. E, claro, você tem que estudar e treinar. Então, conciliar isso não é muito difícil, né? Porque você tem a opção de morar na universidade, no dormitório da universidade, você tem a opção de se alimentar na universidade, você estuda perto, você tem todas as facilidades para conciliar o treinamento com o estudo. Mas além, a universidade na época nos dava o tutor, que era o professor assistente. Se você tivesse dificuldade em alguma matéria, eles pagavam o professor particular para você acompanhar. Os professores sabiam que você, sendo atleta, viajava, competia, perdia prova, ou perdia aulas em função de viagens, e eles abonavam isso, davam oportunidade da segunda chamada. Então, o sistema todo é pró-atleta. Claro, você tem que fazer o mínimo, você tem que estudar e passar, não tem jeito, com as notas mínimas. Mas é muito difícil não passar. É não querer estudar. E, na verdade, se você não estudar, você não compete. Então, a maioria que entra... Então, o sistema ele é muito bom nesse sentido, né? Ele facilita muito e te ajuda a se formar, a concluir a graduação e a pós-graduação, que seja. Sim. Foi o meu caso. Então, eu gostei tanto do sistema que eu fui para ficar só na graduação e permaneci na pós-graduação. Mestrado. Hoje aí nas Olimpíadas mesmo, cara, como é que é aquele momento que você tá na piscina, você olha do lado assim, os melhores do mundo, cara, qual que é a sensação? Você falou que teve 3 experiências diferentes, né? A primeira mais ali para conhecer o negócio e depois nas outras 2 disputando mesmo, como que é tá lá? Então, eu tenho no currículo 5 finais olímpicas, né? E uma final olímpica é o que eu diria para um atleta o ápice da tensão que você pode chegar numa carreira, né? Porque é o mundo inteiro te olhando, você se pressionando, é claro, porque você sabe que você está ali. No meu caso, quando você fui para disputar uma medalha olímpica, não tem muita opção, né? Então, o ápice da tensão é tremendo. Mas você aprende a lidar com isso, né? Você tem toda uma preparação com muitas competições anteriores, você vai se preparando para isso, né? A gente fazia um pouco de preparo psicológico na época, não era grandes coisas, mas já era o início. A gente trabalhou muito com visualização, eu gostava muito disso, sempre fiz uma preparação mental boa, com meditação, respiração, visualização. Claro, treinava muito, não tinha jeito, e competia muito do que poderia se competir naquela época, né? Mas, de novo, as minhas experiências em finais olímpicas foram diferentes. Na minha primeira Olimpíada, eu fui a 2 finais olímpicas me divertindo, porque eu era franco atirador. Então, para mim, ali já estava no lucro de estar na final. Já na segunda Olimpíada não tinha jeito, eu fui para medalha, né? Então fiz 3 finais olímpicas e tinha que ganhar medalha, não tinha jeito. E já na última não, na última eu fui tranquilo, porque eu já fui nadando revezamento, já fui para me divertir e contribuir com a garotada que vinha surgindo, que vinha para me substituir. Então, de novo, a experiência é enorme. Acho que o que restou disso é que eu tenho um bom controle de nervos, porque quem vai para uma final olímpica nas condições que eu fui, você aprende a lidar com os nervos. Então, hoje, quando eu enfrento determinadas situações que podem ser preocupantes, aquilo volta e o sistema nervoso ele reage bem. Meu sistema nervoso reage bem a situações de estresse, tensão, preocupação, enfim, coisas que talvez uma pessoa que não passou pelo que eu passei reagiria mal. Outro dia, enfim, não vou citar porque não é o caso, mas o sistema nervoso funcionou muito bem por causa dessa experiência que eu sei como controlar os nervos. Importantíssimo. E falando desse finalzinho da parte da universidade também, você fez mestrado, você estudou o que lá? De educação física. O meu mestrado, eu sou formado em meu bacharelado em educação física, meu mestrado também em educação física. Também educação física. Porque eu queria e sabia que eu ia trabalhar com treinamento, com
com gestão. Eu sempre busquei sempre tive essa visão aí de voltar para o Brasil e tentar contribuir com a melhora do sistema brasileiro. Mas você tinha vontade de seguir carreira acadêmica, de dar aula, pesquisar? Eu queria as duas coisas. Eu queria dar aula e eu queria dar treino. Esse era o meu foco, era o meu objetivo. Eu tive um mentor muito bom, que foi esse cara, que foi meu treinador, que foi o Cálcio, que além de meu treinador, ele fez uma mentoria muito boa comigo e ele me ajudou demais. Então o que eu tenho hoje aqui é muito em função dele. Por quê? Porque, como eu disse, eu queria dar treino, queria ser treinador e queria dar aula. Mas ele disse assim para mim, Djan, você pode fazer isso, você até deve fazer isso porque é para isso que você está estudando. Mas quando você voltar para o Brasil, tenha a sua piscina. Ele botou na minha cabeça que eu tinha que ter isso, mas eu tinha que ter a minha piscina. Aí, por que isso? Porque ele, na época, ele era um planejador e orientador para diversas construções de piscina. Então, grandes e megas parques aquáticos eram construídos com a consultoria dele, do Cálcio. Ele tinha uma empresa que prestava consultoria para a construção de grandes parques aquáticos. Então ele fazia isso. Ele disse para mim, olha, você tem que ter o seu pequeno parque aquático para você poder dar treino e aula no seu parque aquático, não ficar à mercê de terceiros. Aí eu voltei para o Brasil com isso na cabeça. Ficou na sua cabeça. Ficou na cabeça, mas demorou aí mais de 10 anos para que eu até construir, construir esse sonho que ele implantou na minha mente. Então, mas por isso sou muito grato a ele pela orientação adequada que ele me deu. E a decisão de vir para o Brasil, assim, de não continuar, porque imagino que devem ter aparecido oportunidades de continuar lá. Como é que foi esse momento de, vou voltar, agora chega Estados Unidos? Foi uma decisão dura, difícil e engraçado, tem muito a ver com o triatlon também, tá? Porque eu concluí o meu mestrado em 84, exatamente do ponto que eu estava começando a fazer triatlon profissional. Lá nos Estados Unidos já estava competindo dentro do circuito americano, fiz o Ironman, né? Então o triatlon era muito importante para mim, então eu concluí o meu mestrado, terminou o meu contrato com a universidade, e aí eu fiquei na dúvida, volto para o Brasil ou fico por aqui? E quando a gente se forma, a universidade te ajuda a conseguir uma opção de carreira, de trabalho. Eles têm lá um departamento que indica opções de lugares que você possa ser, um recrutamento. E surgiram 3 opções na época, né? 2 eu me lembro bem, né? Uma era para Chicago e a outra era para San Diego, na Califórnia, que era o suprassumo da meca do triatlon na época. O berço do triatlon. O berço e onde o triatlon acontecia. Consequentemente, eu tinha que optar. Ou eu ia trabalhar, porque eu era um professor, né, de educação física, recebi uma proposta para trabalhar numa escola lá em San Diego, e ao mesmo tempo eu podia seguir minha carreira como triatleta profissional e morar no lugar onde todos estavam. E aí foi dura a decisão. Foi muito difícil, mas eu optei por voltar. Achei que eu teria mais opções no Brasil, eu podia contribuir, e eu ainda tinha aquela história do patriotismo de que eu fui bolsista da CAPES, e na época eles diziam, olha, você quando concluir seu mestrado tem que retribuir aqui no Brasil, né? Mas eu me formei, permaneci mais 2 anos, isso ficou meio que esquecido, mas eu achei que eu podia voltar, contribuir muito mais aqui no Brasil, né, para o esporte, para a educação física, e tomei a decisão que julgo a melhor possível. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas foi difícil, tanto que eu quase que fugi. Eu larguei tudo lá e disse assim, olha, eu nem fui a San Diego conhecer o local, porque eu sabia que a tentação ia ser tão grande. Como eu já conhecia, já tinha ido lá, já tinha competido muitas provas na Califórnia, tinha morado na Califórnia, eu não tinha, já tinha inclusive esse precedente de ter morado na Califórnia
e adorava a Califórnia. Então, para mim, foi duro, mas tomei a decisão certa. Fechei o revezamento 4x200 em Moscou, junto com Jorge Fernandes, que abriu, Marcos Mattioli em segundo e o Ciro Delgado em terceiro, meus companheiros de 4x200. Olha, foi espetacular a concretização de um sonho, né? Eu primeiro almejei ir para uma Olimpíada com 15 anos, aí quando fui para a Olimpíada com 17, já comecei a pensar na medalha, queria a medalha de qualquer jeito. A medalha veio no revezamento, eu achava que a medalha viria numa prova individual, não veio na prova individual, acabou vindo no revezamento. Eu sou muito grato aos meus companheiros de revezamento que me ajudaram a concretizar esse sonho, e foi espetacular, cara. Você, assim, num pódio olímpico, vendo a bandeira do Brasil subir no pódio, nossa, que emoção, cara. É impagável, né? Não tem preço. E, de novo, a concretização de um objetivo de vida, né? É muito, muito, muito importante isso para mim, ter essa medalha olímpica, e ela veio, né, espetacularmente. E quando você bateu assim, você já tinha essa sensação, puta, conquistamos a medalha? Ou não, precisou dar uma olhada ainda ali? Na hora que eu toquei, eu sabia, porque dá para você controlar, eu sabia, a gente estava ali na raia do meio, né? Do lado da Rússia e da Alemanha, e do outro lado a Suécia e a Austrália, enfim, os países. Mas a briga, né, ali do lado com a Suécia e com a Alemanha e com a Rússia. Então dava para ver em que posição que eu estava, que nós estávamos na vida. Como eu fechei, eu sabia que eu não podia perder para o cara que estava exatamente do meu lado esquerdo. Não tinha como perder para ele, então controlei muito bem a prova. E a briga também era com os outros dois, estavam um pouquinho na frente. Que demais, cara, que demais. Deve ser uma emoção. Eu gosto dessas histórias olímpicas, cara. Eu gosto. Dá vontade de ficar, né? Voltar toda hora e querer saber mais, porque é tão raro, né? Assim, você conhecer alguém que, né, teve nos Jogos, mas medalhou também. E você era tão jovem, né? Pô, com 25 anos já tinha três Olimpíadas nas costas, E aí até a gente voltando, né? Você tá voltando pro Brasil, mas a gente estava na época do começo dos anos 80, que você começou triatlon. Como é que foi o início ali de conhecer o triatlon? Quem que te apresentou? Por que o triatlon? Bom, o triatlon foi, de novo, assim, Papai do Céu coloca a gente nos caminhos certos, né? Eu fui estudar em Indiana, que além de uma tremenda equipe de natação, que era top dos Estados Unidos na época, o ciclismo era e ainda é muito forte ali naquela região, e a Universidade de Indiana tinha uma competição de ciclismo, que era a maior competição universitária dentro dos Estados Unidos, que eles chamavam de Little 500, pequena 500 milhas. Então eles construíram um estádio de ciclismo indoor. Não era indoor, porque é indoor, mas aberto, né? É uma pista de atletismo de terra, em que eles faziam uma mega competição de ciclismo, né, que simulava as 500 milhas de automobilismo. Ali, quem conhece Indiana e quem gosta de automobilismo já ouviu falar das 500 milhas de Indianápolis. Com certeza. Que é talvez a maior competição de automobilismo dos Estados Unidos. Acontecia em Indiana, do lado da universidade. E aí tudo girava em cima disso, e a universidade simulava essa competição no mês de abril numa prova de ciclismo, que eles faziam dentro de um estádio de ciclismo, que era um velódromo, construído só para isso. Então o pessoal passava o ano treinando ciclismo. Então eu via ciclismo lá toda hora. A equipe da Universidade de Indiana às vezes montava uma equipe para participar do Little 500. Eu nunca participei. E eu tive um amigo que me iniciou no ciclismo, que era fanático por ciclismo. E aí, quando eu já tinha terminado a minha segunda Olimpíada, comecei o meu mestrado, eu já estava desistindo da carreira de natação, né? Eu já estava trabalhando, estava estudando, já tinha outro foco, já não estava mais dando resultado da natação como eu vinha dando, então queria manter a forma. Aí ele me trouxe o ciclismo, disse assim: olha só, por que você não vem pedalar com a gente, né? E tem um negócio que está começando aqui nos Estados Unidos chamado triatlon. Já ouviu falar? Eu disse assim: não, o que é isso? Que é isso? Conta mais. Que história é essa? Ele ficou: são competições que tem natação, ciclismo e corrida. Você já nada. Eu boto você no ciclismo, que a gente tem tudo aqui para fazer na cidade, nas estradas, e corrida todo mundo corre. Você já não corre? E eu já corria, porque eu tinha corrida como preparação física
que eu tinha feito para a Olimpíada. Na minha preparação para a minha segunda Olimpíada, eu fiz muita corrida, porque um dos treinadores que me treinou para a segunda Olimpíada, ele gostava muito de corrida. Ele botava a corrida direto para a gente no início da temporada. A nossa base era feita com muita corrida. Então eu já tinha feito bastante corrida na época. E aí disse, por que não? E aí comecei a pedalar com ele, com o David Tanner, falecido já, um grande amigo, morreu tem 2 anos. Né? Mas esse cara foi fundamental para a minha iniciação, me ajudou demais, inclusive foi comigo ao Ironman, foi meu companheiro de quarto no Ironman, né? Me ajudou muito lá, me explicou o que tinha que fazer, ele já tinha experiência anterior, então eu comecei a competir, não ciclismo, mas eu já entrei direto no triatlo ali por volta de 1983, tá? 82 eu comecei o mestrado, e em 83 eu já estava fazendo os dois. Eu ainda competia natação e fazia triatlon, os dois ao mesmo tempo. Caramba, fazia tudo, Olimpíadas e triatlon. Tanto que eu fui para a Olimpíada de 84 ainda, e já fazia triatlon, várias provas de triatlon, e fui nadar também. Tava me divertindo. Tava no auge. Tava o máximo para mim, porque eu nadava... Fui nadar a Olimpíada e ainda competia uma porção de prova de triatlon. Várias distâncias, distância curta, distância mega, distância média, Ironman. Lá já tinha tudo. O triatlon estava explodindo nos Estados Unidos. Eu comecei a fazer o circuito profissional da USTS, que era o circuito americano, né? Que era o circuito profissional 1,5 40-10. Fiz várias provas desse circuito. Aliás, na verdade, eu comecei a minha primeira prova, acho que de triatlon, se bobear, foi dentro de um USTS em Atlanta, se não me falha a memória, 1983. Já cheguei na primeira prova top 15, assim, no circuito profissional. Aí fiz muitas provinhas pequenas, aí fiz provas internacionais, fiz prova no Japão. Puxa, fiz provas aí em vários lugares do mundo. E para ir subir no volume até chegar numa distância de Ironman, o corpo não sentiu, assim, eu digo, você já tinha preparo, né, da natação, imagino que tenha uma transferência, você falou que a corrida você usava para aquecimento, para condicionamento, mas daí para, sei lá, ter um volume de uma maratona, como é que foi ali para o seu corpo se preparar? Ou foi muito gradual? Olha só, não vou dizer que foi gradual, porque como eu misturei tantas distâncias ao mesmo tempo, quando eu digo ao mesmo tempo, no mesmo ano, e não era tão especializado como é hoje, então o sujeito que corria curto, corria o Ironman, assim, né? Todos eles faziam isso. Então eu via, por exemplo, um David Scott, que era o máximo, o Mark Allen, que também eram os caras, o Scott Schilling da vida. Esses caras faziam a prova curta e faziam o Ironman também. Então, claro que faziam muito melhor o Ironman do que a prova curta, embora você pegasse um Scott Schilling, principalmente o David Scott, não, mas o Scott Molina, por exemplo, era um cara que fazia Ironman e explodia nas provas curtas, né? O Mark Allen era espetacular no Ironman e era espetacular na prova curta também. Então eles faziam tudo, então eu acabei fazendo também, por opção de ver o que os outros faziam. Mas sofria na corrida longa. A corrida longa não era uma coisa fácil para mim. Eu tinha dificuldade na maratona. Eu corria muito melhor a distância curta. A minha prova era 1,5 40-10. Essa era a prova que eu performava melhor. Tanto que eu acabei sendo vice-campeão profissional americano no 1,5 40-10. Quase ganhei. Faltou pouco para eu ganhar o 1,5 40-10 com esses caras todos aí. Eu fui para Hilton Head em 1985 e fui segundo lugar. Primeiro ganhou o Scott Molina, eu fiquei segundo. Em terceiro lugar chegou o Mark Allen aqui fungando no meu cangote para me passar na linha de chegada, mas não conseguiu me pegar. Não, Mark Allen. Botou o corpo na frente dele. David Scott atrás, Scott Molina, a turma toda aí lá atrás. Bom. O único que me passou mesmo foi o Scott Molina, porque ele naquela época corria 32 para os 10 quilômetros já. Cruz, credo. E eu só corri 35. Só. Só. Na época.
3h30, tranquilo. Então não era o suficiente. Então, a gente tá nessa época aí, vamos 1984. Chegar em Kona lá, Kona. Né? Kona. Antes tem Kona. Porque pra gente poder saber mais aí como é que foi em 1984. Você falou do Dave Scott, na época o recorde eu acho que era dele, você quebrou o recorde dele da natação. Tava essa galera toda na prova, Mark Allen que a gente conheceu esse ano, ele veio no Ironman do Brasil, então ele contou toda a história dele com o Dave Scott, todas as vezes que ele tentou, então você tava nesse caldeirão, como é que foi, né? Conta os detalhes pra gente dessa prova, de Kona, né? Sua experiência com Kona também. Então, eu classifiquei na época para Kona, né? Fiz uma seletiva nos Estados Unidos, classifiquei, e fomos lá para Kona, né? O objetivo meu em Kona, em 84, era só era bater o recorde da natação e terminar a prova. Por quê? Porque eu tinha nadado a Olimpíada em julho e fui fazer Kona em outubro. Então, realmente, quando eu me classifiquei para a Olimpíada, eu reduzi consideravelmente, quase que parei os triatlons meses antes da Olimpíada, porque aí foi uma questão de preparação, porque eu tinha uma responsabilidade eu fui para a Olimpíada de Los Angeles para nadar 2 revezamentos principalmente, e uma prova individual, mas o foco era os revezamentos. E eram revezamentos de velocidade. Eu fui nadar o 4x100 e o 4x200 livre. Então eu estava treinando velocidade na natação para a Olimpíada. E acabada a Olimpíada, eu tive que mudar tudo, apagar tudo e começar a treinar fundo para o triatlo. Fundo da natação e fundo no resto, porque era 180 de bicicleta e a maratona. Então eu tive pouco tempo para treinar. Então eu sabia que não ia render no ciclismo e na corrida o que eu podia, porque a preparação era pouca, porque eu estava virado para velocidade. Mas aí eu já tinha a meta do recorde. Eu sabia que o que eu podia tirar de excelente ali era bater o recorde. Então, aí comecei a treinar muito fundo, muita natação de fundo para nadar os 3.800. O ciclismo botei o que eu pude de volume para aguentar os 180 e a maratona era o que Deus quisesse. O que sobrou. O que sobrou. E foi o que aconteceu. Eu cheguei em Kona, fiz lá toda a preparação, etc e tal. As pessoas já me conheciam, todo mundo achava que eu ia ser o primeiro a sair da água. Quem me conhecia, porque eu já saía na frente em todas as provas, esses caras aí já sabiam que eu seria o primeiro, mas estavam de gozação no sentido, vai terminar ou não vai? Estamos aqui também, vai acabar? Porque se não acabar, não vale o recorde. Verdade. Tem essa história. Então tinha que acabar. Tinha que acabar a prova de qualquer jeito. Aí eu fiz o meu papel, saí da natação na frente, dei lá a força que eu podia dar, mas tentando me poupar para aguentar o resto. Eu não podia me arrebentar tanto na natação que eu não conseguisse concluir. Então fui muito forte, mas não 100%. Fiz um tempo que foi um bom tempo para mim, embora o 47, 48, com certeza, se eu tivesse dado tudo, me preparado legal, faria bem menos, né? Não há dúvida. Mas foi bom, foi de bom tamanho. Pô, claro que foi bom, foi o recorde. Foi legal, foi bem, cumpri o meu papel. O atleta nunca está satisfeito. Não. E aí saí para o ciclismo para ficar na frente e me divertir o máximo que eu pudesse, mas também sem me estourar. Eu queria ficar muito tempo na frente, queria levar um tempão na frente, porque tem aquela história, né? Você vai na frente, aí vem a câmera da televisão filmando, os helicópteros. Eu já conhecia a história, sabia de tudo. A ABC filmou o Ironman, aí me deu lá uma repercussão legal, me mostrou saindo primeiro da água, liderando um pouco do ciclismo. Eu, se não me falha a memória, eu acho que eu liderei por quase 1 hora, uns 40 quilômetros, alguma coisa assim, fiquei na frente, aí foram me passando, mas não todos me passaram. Eu entreguei a bicicleta em 17º, foi legal, foi de bom tamanho, top 20, aí veio a corrida. Aí eu corri a orla toda, aí chegou ali na subida ali pro aeroporto, na Pirambeira, eu desmontei, não aguentei. Sentiu. Cheguei ali, já ali em cima, morto, cansado, aí comecei a andar. Ali em cima, na hora que eu entrei na freeway, eu comecei a andar.
E aí comecei a passar mal, porque realmente eu estava sentindo um esforço. Aí veio na minha mente, eu preciso terminar. Se eu vou andar até o final é uma questão, mas eu só não posso passar mal e parar aqui, porque eu perco o recorde. Aí andei até o primeiro posto de abastecimento da prova, aí passando muito mal, aí eu deitei ali, viu lá um colchonete, ou o que eles tinham ali no chão, deitei, aí veio o médico pedindo para me ajudar. Eu disse, não quero ajuda médica, nada. Só quero me alimentar, me abastecer, descansar para melhorar. E fiquei 5 minutos dormindo, eu dormi 5 minutos ali, no posto de abastecimento. Aí dormi, aí senti melhor, levantei e continuei andando. Aí fui andando, andei mais um pouco. Que loucura, cara. Aí vieram, aí os caras vinham, me passavam dezenas de pessoas. Vai, passa aí. Aí foi passando. Aí passou o primeiro brasileiro que chegou na frente, então, que foi, acho que o Beto Gaglianoni. Djan, vem. Aí eu olhei o ritmo do Beto, que ele era um corredor, né? Caramba. E você estava no modo sobrevivência ali. Eu estava caminhando, o cara veio naquele passe de corredor, e ele corria bem. Pode ir, não, vem. Aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, acho que já tá na hora de correr. Aí veio um outro cara que eu conhecia, Djan, let's go, Djan. Aí eu olhei pro cara, o passinho dele era tartaruga, eu fui com ele. Aí fui. Terminou. Aí acabei, graças a Deus, concluí. Mas assim, eu fiz os 47, 48 na natação, eu acho que 5,40 de bicicleta e corri 4,45. Andei 4,45 com sono ali no pontinho. Com 5 minutinhos de sono. Mas eu teria feito um pouco melhor. Eu fiz 11h17, 11h17, 126º, sei lá, alguma coisa assim. Acho que foi isso, né? E segundo brasileiro, né? Mas eu já tinha corrido um Ironman com 3,45 dentro do Ironman. Então eu tinha condição de ter corrido, se eu tivesse treinado, feito uma base direitinha, pelo menos 1 hora a menos que isso. Era o que era. E na época você falava com esses caras aí, com o Mark Allen, com o Dave Scott? Conversei. No início eles me estranharam muito, porque eu vim do nada, né? E saía na frente, chegava e davam calor neles, eles não me conheciam, eu não era da Califórnia, né? Então a turma era um circuito assim, meio fechado californiano, mas com o tempo a relação foi boa, fui conversando, eles começaram a me aceitar. Era boa, eu diria que foi bom. Tinha um grande respeito por eles e eles acabaram me respeitando também em função dos resultados que eu obtive. Vieram alguns competir aqui no Brasil também. Quando eu voltei, porque aí em 84, depois da Olimpíada, depois do Ironman, eu já voltei para o Brasil e já fiquei aqui direto. Aí alguns deles vieram competir por aqui também. E a ressaca pós-Kona como é que eu senti o corpo? Acabado, cara. Fazer até mesmo para retomar os treinos, qual que seria as próximas metas no triatlon? Então, eu tinha que me recuperar logo, porque eu já sabia que tinha uma competição importante aqui no Brasil em novembro, que era a maior competição de triatlon do Brasil, que era o triatlon. Era o triatlon do Rio, que era o equivalente à Maratona do Rio, que quem organizava era o Jornal do Brasil, que fazia a prova de triatlon no mesmo patamar de organização que fazia a Maratona do Rio. Então era um evento muito grande, tinha muita mídia, muita... né, o Jornal do Brasil, que era um grande veículo na época, né, os dois veículos principais, o Globo e o Jornal do Brasil, disputavam a audiência, né, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Então eles organizavam essa prova, que era em novembro. Eu fui convidado para fazer a prova, era uma prova menor, jamais adequada à minha característica física e ao meu treinamento. Acho que era um 855,15, alguma coisa assim. Então já dava para andar bem. Aí eu já comecei a focar para essa prova, ganhei a prova. Você ganhou? Ganhei a prova, fui bem. Aí é que eu mais ou menos explodi pro triatlon no Brasil. Entendi. Você competiu até quando aí? Até que ano mais ou menos? 87, 88. Eu fiz pelo menos uns 5 anos de triatlon aí profissional, entre aspas. E como que foi a decisão de parar, né, assim, o triatlon também? A decisão foi... Nunca para, né? A gente sabe, mas profissionalmente. Profissionalmente. Foi uma somatória de algumas coisas, né?
eu já estava nessa época, 80, é assim, a minha carreira como triatlon, ela nunca foi só triatleta. Ela teve uma conjunção de organizador de prova com gestor, com administrador de entidade esportiva. Então eu estava fazendo as três coisas. Eu estava competindo, eu estava começando a organizar, porque eu ajudei a organizar o primeiro triatlo de distância olímpica em 1985 em Brasília, que foi o triatlo do Jubileu. Aí no ano seguinte eu criei o Short Triathlon, aí fiz as duas primeiras provas de Short Triathlon junto com o Cid Cardoso. Fiz triatlon, Short Triathlon do Rio, Short Triathlon do Niterói. Aí no ano seguinte eu fiz o circuito brasileiro de Short Triathlon, CIA Short Triathlon Series, prova no Rio, prova em Santos, prova em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo eu competia. Aí, junto disso, tinha ajudado a criar a Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, em 85. Logo que eu voltei, eu fui um dos fundadores da Federação de Triatlo do Rio, fui diretor. Paulo Sérgio Vale era o presidente da federação, então estava na gestão da federação. Então, estava na organização da prova, na gestão da federação, ajudava a organizar, competia. Aí, para piorar a situação, estava envolvido com a Internacional de Triatlon, porque em 84, quando eu fiz esse Ironman em Kona, o pessoal lá estava criando uma organização mundial, a Federação Internacional de Triatlon, FIT ou TFI, porque as duas se confundiram. Aí elegeram um americano, que era o cara que organizava esse circuito da USTS. Então elegeram esse cara presidente da Federação Mundial de Triatlo. Aí criaram vice-presidências para Américas, Europa, Ásia, etc. e tal. Aí me chamaram para ser vice-presidente da América do Sul. Aí eu, além disso, estava envolvido com a Internacional. Então somava isso tudo, né? Aí em 87, acho que 87, eu estava fazendo uma prova aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí fui atropelado. Pá, o cara me pegou por trás, no meio da prova. Aí me esborrachei, me quebrei todo, fui acordar no hospital, todo quebrado. Aí fraturei clavícula. Nossa. Aí fiquei meses para me recuperar. E, ao mesmo tempo, nessa época, veio o Ironman. O Ironman, para que eu estava envolvido com o Ironman, aí eu disse assim, bom, já fiz distância olímpica, já fiz short triatlo, tá faltando só o Ironman. Então, já que eu tô meio quebradinho aqui, não tô podendo competir, vamos organizar o Ironman. Aí trouxe o Ironman para o Brasil, fiz a primeira prova de distância Ironman lá em Angra, que era o Triatlon Portugalo-Rio. A gente nadava na enseada de Portugalo, pedalávamos de Angra até aqui o Rio de Janeiro no autódromo. Aí chegava no autódromo, completava os 180 dentro do autódromo, aí deixava a bicicleta no autódromo e saía para pedalar ali na região onde é a Salvador Allende, onde é o Parque Olímpico, que fazia a maratona. Aí fizemos essa maluquice, aí fizemos essa primeira prova experimental, nos moldes como foi o Ironman no Havaí. Eu tinha visto como é que os caras começaram o Ironman. O Ironman no Havaí começou assim, não começou em Kona, na Ilha Grande, começou ali em Honolulu. Os caras pegaram a maratona de Waikiki, era uma aposta, né? O que era o mais difícil, né? A maratona de Waikiki, a travessia nado de Waikiki, que tinha 3,8. Vamos pegar a volta na ilha de 180 quilômetros e a maratona de Honolulu e vamos ver quem é que é o melhor. Quem fizer isso aí junto e sair na frente é o Ironman. Aí começou o Ironman. Aí os caras, cada um tinha uma van de apoio, botavam a van de apoio e deram suporte e saíram no meio da rua para fazer essa maluquice. Aí eu disse, bom, se eles fizeram isso lá assim, vamos fazer isso. Fazer no Brasil. Vamos fazer assim também, mas um pouco diferente. Vamos fazer um pouco mais organizado, né, obrigando determinadas regras. Então, cada um tinha que ter uma van de apoio, um carro de apoio para poder sair de Angra e chegar aqui. Era perigoso, era loucura, mas foi o que foi, deu certo. Você lembra quantas pessoas tinham nessa primeira
Tinha umas 20 pessoas. Uns 20 malucos aí. Uma dúzia de 20, aproximadamente. Foi esse que teve o sprint lá com Armando e Alexandre, né? Que disputaram no final. Então fizemos história, assim, né, cara? Um pouco, fizemos 1, 2, 3 vezes, aí foi crescendo, aí eu, como estava envolvido com o pessoal, ainda vou contar como é que eu parei, que eu ainda não terminei de contar. Tem um parênteses aqui. Eu vou responder rápido e a gente volta à história. Eu parei porque estava com tanta organização, com tanta coisa acontecendo, e estava ganhando dinheiro, mais dinheiro fazendo isso do que competindo. Tava se machucando, caindo. Aí sabe o que? Aí já tava para casar também, a minha mulher pressionando, etc e tal. Eu disse, sabe o que? Eu vou ficar na organização e na gestão. Né? É o que eu vou fazer. Aí fiquei. Mas voltando ao triatlo, ao Ironman. Aí, como eu tava tinha essa relação já internacional com o pessoal do Ironman, eu disse para eles, olha, estou fazendo aqui no Brasil. Eu acho que até pedi para fazer autorização para fazer, disse que ia fazer, ele disse, tudo bem. Aí no segundo ano, eu voltei e disse assim, olha só, eu fiz, tá aqui. Agora eu quero que vocês me dêem uma licença. Quero ser um Ironman oficial. Aí eles disseram, olha só, vamos mandar um observador aí para ver como é que você está fazendo. Aí você fez mais uma vez. Aí fiz uma segunda vez. Aí o observador não veio na segunda, acho que veio na terceira. E na segunda teve um upgrade enorme. Porque quando eu tive a ideia de trazer o Ironman, fazer o Ironman, né, no Brasil, eu fui à Globo, vender a ideia para a Globo. Eu disse para a Globo, olha, eu tenho isso aqui, quero que vocês botem no ar, no Esporte Espetacular, na época. Porque o grande negócio da época era botar evento no Esporte Espetacular. Aí fui lá, porque eu já tinha algumas experiências com eles, e disse, olha, eu quero botar o Ironman aqui no Esporte Espetacular. Aí eles olharam assim e disseram, olha, essa maluquice, tudo bem, mas você tem que fazer primeiro, mostrar que você consegue fazer. Aí a gente considera para que a gente bote no ar. Isso tá legal, vou fazer. Aí fiz, aí no ano seguinte voltei para a Globo e disse assim, olha só, agora eu tenho aqui, tá aqui, ó. Fizemos o Ironman e deu um resultado, deu uma mídia enorme, né, porque tudo que até jornal deu, todo mundo queria, aquela uma maluquice que ninguém conhecia. Aí levei para a Globo e disse, olha, agora vocês vão botar no ar, né? Disse assim, vamos, nós temos um negócio aqui para você, tá? Nós estamos trazendo, tem uma marca que está chegando aqui, começando a investir no Brasil, e essa marca vai patrocinar esse evento e vai bancar o televisionamento, que não era o televisionamento, era uma gravação, e vai botar no ar. Prova muito longa, né? Também. Mas ela tem tudo a ver com esse negócio aí que você trouxe, esse negócio de corrida. Essa marca é a marca para esse evento, esse esporte. Vão apresentar você o cara, que é da empresa, você vai negociar com ele vai patrocinar o evento, mas o televisionamento é com a gente e com ele. Ele vai pagar para a gente botar no ar. Legal, fechado? Claro, fechado. Aí fui conversar com a Mauri Rosenberg, gerente de marketing da São Paulo Alpargatas, que estava trazendo a marca Nike. Caramba. Nike. Triathlon Nike Portugal virou o evento. Por que Portugal? Porque nascia lá na sede de Portugal. Então, a Globo botou no ar Triathlon Ironman Nike Portugal. E aí dá um começou. Peso, né? Aí, aí realmente eu tive que parar, não tinha jeito, né? Tinha que cuidar disso. Aí cresceu, aí eu fiz, aí no terceiro ano, se não me falha a memória, os americanos vieram, olharam aquilo, acharam legal, mas preocupante, porque era trânsito aberto, né? Era maluquice, e aí disseram o seguinte, olha, perfeito, você está bem, só que você está lá atrás como a gente estava. Nós estávamos aí onde você está. A gente fez no início aqui na Ilha Grande do Havaí, na ilha onde era Honolulu, não é, né, Hawaii. Então você tem que encontrar um lugar que possa fechar a integralidade do percurso, para ter segurança para os atletas. Então encontre um local que você possa fazer o Ironman fechado. Rio de Janeiro não dava, não tinha jeito. Aí eu tive que procurar. Sair Brasil afora, procurando vários lugares, né? Confesso que não fui ao sul, porque eu imaginava que a gente tinha que procurar lugares quentes, como era o Ironman. Então eu comecei a olhar do Rio de Janeiro para cima, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, aí
vi algumas coisas no Nordeste, Brasília. Eu queria fazer Brasília, porque eu já tinha visto a organização do e-mail 4010 lá com eles, e eu achava que Brasília era um lugar espetacular para isso. Na minha visão, eu queria fazer Brasília. O Ironman lá em Brasília, mas tive dificuldade de fechar Brasília. Conseguir a praça fechar lá. Brasília era duro. Os 180, na época, a gente não tinha o sistema de circuito que é hoje. Não existia isso, era bate e volta. Isso começou depois, então você tinha que fazer a coisa... Mas você tentou lá, você foi lá, falou com a prefeitura, tentei, tudo. Não senti abertura para fechamento integral. Aí tive que começar, aí pensei até uma outra opção que eu gostei muito também, que eles iam me dar o fechamento, era Manaus. Manaus eles iam me dar, mas eu não vi estrada suficiente boa com abertura, eram muito curtas as estradas, então não vi, eles fechavam, mas não era seguro. Aí depois de rodar muito na Bahia, me indicaram Porto Seguro, né? Aí fui ver Porto Seguro, porra, olhei Porto Seguro, me lembrou Kona. Pô, parece com Kona isso aqui, cara, que legal. E tinha uma rodovia lá que ligava Porto Seguro a Eunápolis, que saía você pegava Rio Bahia, virava à direita, da Rio Bahia você chegava em Porto Seguro, enorme a rodovia, uns asfalto maravilhoso. Aí conversei com os caras, expliquei o que era. Vocês fecham? Fechamos tudo. Bora. Aqui mesmo, vai colocar todo mundo. Pô, vamos fechar? Vamos fechar? Pô, parece Kona. Infraestrutura hoteleira maravilhosa, uma orla espetacular que estava para correr na orla toda, né? Parecia a orla lá de Kona, claro que não com os hotéis, mas tinha vento, tinha o local para nadar em frente também, que dava para nadar tranquilo. Só não tinha uma coisa na época, que era um problema. Não tinha o aeroporto para descer os grandes aviões. Sim. Mas eles estavam prometendo, olha, o aeroporto vem, mas não vinha. O aeroporto veio no meio. Depois de 5 anos fazendo lá, o aeroporto finalmente veio. Mas voltando à história. Aí, durante esse período, nós estamos falando aí 87 em diante, eu estava fazendo as 2 provas. Eu estava fazendo o Porto Galo-Rio, que eu não abandonei, e lá em Porto Seguro eu estava adequando Porto Seguro para o Ironman. Então, os gringos lá do Ironman Corporation na época queriam que eu já fizesse o Ironman de pau, integral. Mas eu não estava muito confiante de fazer imediatamente o Ironman integral lá em Porto Seguro. Eu queria ver como é que era a reação, porque aqui no Rio eu entregava o Ironman daquele jeito, mas entregava. Lá eu queria ver como é que era. Então eu comecei a fazer uma adaptação de 2/3 para o integral lá em Porto Seguro, enquanto eu terminava aqui. Aí na hora que eu senti firmeza que Porto Seguro dava para fazer o Ironman, eu fechei aqui Rio. A primeira edição tinha 2/3 da distância. Se não me falha a memória, eu fiz meio, 2/3 e 1/3. Meio, 2/3. Se não me falha a memória, 2/3 com certeza. E aí teve um outro componente que tem que ser contado, né, que não pode ser, a gente não pode deixar de falar, que chama-se Pão de Açúcar de João Paulo Diniz, que todo mundo conhece, que esse cara foi fundamental no processo, né? Quando eu fui com a ideia de levar. Aí eu estava com uma sublicença do Ironman, que era um negócio que não existia, era uma licença para fazer, licença para quase matar, mas não era licença para matar, quase matar. E eles esperando que eu fizesse a coisa para ter certeza que eu ia matar. Aí eu estava convencendo os gringos que eu podia fazer o Ironman aqui para eles me darem a licença. Que não era só dar licença, né? Tinha a grana que você tinha que aportar. De pé o evento. O dinheiro, a antecipação, licença, a premiação e tudo que envolvia fazer o Ironman. Aí eu fui lá do João Paulo, que o João Paulo já estava fazendo triatlo na época. Ele era fã do triatlo, etc e tal. Eu já conhecia o João Paulo das provas. Eu tinha feito um triatlon no Guarujá, que era um triatlon Sharp, que eu ganhei o triatlon. Aí conhecia a galera lá de São Paulo, etc e tal. O João Paulo entre eles. Aí fui lá, bati no João Paulo. João Paulo, é o seguinte, está aqui a situação, você sabe que eu estou fazendo o Ironman, eu quero trazer o Ironman para oficialmente, quero a marca, mas tem todas essas responsabilidades e quero tua ajuda, cara. Preciso da tua ajuda, vamos, você vai. Olha só, vamos fazer o seguinte, vou levar você
para conhecer o pessoal do Ironman. Aí peguei um avião com o João Paulo, fui até Tarpon Springs, onde era, na época, a sede do Ironman. Fomos nós dois lá para botar na mesa a proposta de o Ironman integral com tudo que tinha direito e mais um pouco. Ele foi lá dar ele foi o fiador, do tipo, olha, tô aqui com um cara que vai ajudar a fazer. Entre aspas, o cara que vai bancar. Uhum. Aí os gringos, aí rolou. Aí me deram um contrato. Então você foi lá com ele. Fui lá com ele. João Paulo foi fundamental. Cara, que momento, né? Que história, cara. Contada, dita, eu fico emocionado quando eu lembro de João Paulo. Enfim. E essa veia, assim, de organizar as provas, cara, foi acontecendo ou você tinha essa vontade? As coisas foram caindo no colo, assim, você foi abraçando? O tempo nos Estados Unidos ali, os professores colocando essa parte empreendedora e você tem que fazer. Eu acho que o pulo foi o mestrado. O mestrado abriu minha mente, cara, do tipo, eu até faço uma revelação, né? Quando eu fui para lá para nadar, eu fui lá só para nadar. Eu só queria nadar e ganhar a tal da medalha olímpica. E também, tudo bem, queria estudar educação física e voltar, mas a prioridade era a natação, né? Aí, acabou a natação, quando o cara me ofereceu o mestrado, me deu a opção de trabalhar, porque o Kauffman foi fundamental. Ele me chamou não só para fazer o mestrado, mas para trabalhar com ele como assistente técnico dele. Aí você conheceu mais o cara ainda. E minha mente abriu no sentido de que eu até então era só um atleta muito bom. Músculo, cardiovascular, tudo que um super atleta podia fazer. Mas nesse ponto, sei lá, caiu a ficha que eu tinha um cérebro legal também, que dava para usar esse cérebro com criatividade, com ação, com interação, com gestão. E aí tomei algumas aulas na Universidade de Gestão, né? A minha mente abriu, foi legal. Então foi a partir daí que eu acho que eu tive uma outra visão, que o esporte era mais além do que só fazer esporte. Tinha tantas opções, como ainda existe hoje, né? Naquela época estava começando profissionalismo, o esporte estava começando, então eu estava podendo participar de tudo isso aí. Tudo isso. E a conjunção de muitas pessoas boas que precisam ser lembradas, como o caso de João Paulo. João Paulo é um cara fundamental, né? Fernando Nabuco. Fernando Nabuco foi um cara fundamental aí também dentro do processo, que pouca gente fala. Fez Ironman com a gente lá, ele deu uma força enorme, fazendo contatos em bastidores, né, organizando provas se vocês forem buscar na história do triatlon lá em São Paulo, Triatlon Sharp do Guarujá, 85, cara, esses caras deram um padrão, aí deram início à coisa como existiu. Existiam pessoas fundamentais, né? Mauro Taubman da Company, que fez aqui um circuito profissional no Rio de Janeiro, que era enorme, gigantesco. O triatlon era o esporte da moda no Rio de Janeiro na época. Ser triatleta era o máximo, cara. Júlio Alfaia, que está aí até hoje, Marco Ripper, que foi presidente, entre aspas, interventor da Federação de Triatlo do Rio. Marco Ripper foi, eu trouxe o Ironman para o Brasil, inventei o short triathlon, ajudei a organizar o IMEI 4010, mas quem trouxe Ironman Marco Ripper, com Dolabella, com uma outra galera, um pouquinho antes de mim, uns 2 ou 3 anos antes. Então esses caras têm aí história, claro, começou aí Alexandre Ribeiro, Fernanda Keller nesse início também, tem uma enorme quantidade de pessoas, não podemos esquecer, nessa época teve um cara aí que José Inácio Werneck, vocês buscarem na história do triatlo, ele era o cara que estava por trás do Jornal do Brasil na organização de todas essas provas. Era um jornalista famosíssimo, enorme, com enorme repercussão, que tinha uma coluna no Jornal do Brasil que todo mundo lia. Todo mundo lia a coluna do cara. E o Jornal do Brasil criou uma empresa de organização de eventos. Essa empresa tinha o José Inácio Werneck à frente, junto com Flávio Bering. Também era outro cara que também na história. Tem uns caras aí que
né, que fizeram história do triatlo, e eu tive sorte, né, de estar no meio desse furacão aí, e trouxe os contatos internacionais que eu tinha, a experiência lá nos Estados Unidos, para poder, né, juntar essas... Eu fui um juntador aí de diversas tendências e aglutinei e dei rumo. Eu pegava essas coisas e disse, olha, o rumo é o quê? O rumo é short triathlon. Short triathlon foi uma coisa espetacular, que está aí até hoje. Só para vocês saberem, eu registrei a marca Short Triathlon, tive ela durante anos e vi uma opção de gente fazendo short triathlon assim, deixa fazer, até que venceu. Então eu registrei Short Triathlon, registrei acho que o Ironman, não o Ironman na marca, mas o Triathlon Ironman Portugal-Rio. Registrou a marca. Registrei marca, mas também não vou brigar para quê. O importante é deixar a coisa crescer. Deixar o legado, né? Que legal, deixa o legado, cara. E deixa embora. É um filho que nasceu, concebia alguma coisa aí e tá enorme. Tá bem, tá ótimo, feliz. Fizeram acontecer lá atrás, né? Todo mundo. Isso durou até quando, cara? Até 2000. Eu fiquei de 85 quando eu voltei até 2000. Então, o meu contrato com o Ironman venceu em 2000, né? Foi a última vez que nós fizemos. Aí eles não renovaram com a gente, optaram pela proposta de Santa Catarina, que foi muito melhor do que a nossa, né? E aí eu, ao mesmo tempo, já estava em outra nesse ponto, né? Porque aí eu já tinha conseguido o dinheiro suficiente para construir a sua piscina. A minha piscina, a minha academia. Que era uma piscina só, aí virou uma academia. Aí eu já estava com um filho pequeno, aí minha mulher, poxa vida... Eu já não só fazia Ironman, eu fazia vários eventos. Eu tinha uma agência de marketing esportivo com mais de 20 funcionários, que na época era muita coisa, hoje em dia nem tanto, mas eu fazia triatlon, fazia surf, fazia natação, fazia ciclismo, fiz golfe, tênis de mesa, bodyboard, sei lá, fazia Caramba, fiz mais de 200 eventos. O Ironman era um cartão de visitas que eu tinha, mas eu fazia muita coisa também. Nesse período foram mais de 200 eventos. Caramba. Aí já estava complicado, né, difícil conciliar a academia com isso tudo. Sim. Isso aqui era mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Aí já deu a família. Aí juntou com né, tudo que aconteceu. Essa concorrência, né? O momento no Brasil era outro, né? Sim. Vocês vão voltar no tempo, vocês são garotos ainda, não lembro, mas no ano 2000 estava numa mudança enorme aí política no Brasil. E aí o Brasil passou por um momento de grande insegurança também, que era que as empresas estavam retrocedendo, né? A gente perdeu aí vários patrocinadores na época. Então foi o momento de fazer a virada. Acho que também foi minha hora de virada e entrei em outra, que eu tô aí até agora. Também já tô em outra agora. Muito legal. Muito bom. E, cara, aí você começou aqui com a academia, tudo, e é isso que você hoje em dia gosta de fazer, tá aí até hoje. Como que você se vê? Então, a academia começou basicamente nesse período, 98, foi quando eu inaugurei, né? Estava coincidindo com o Ironman. A academia já fez 25 anos, né? Consegui cumprir aquele papel que eu queria, que era de ser treinador. Eu pude treinar equipes, consegui botar nadadores em seleções brasileiras, formei uma penca de gente, teve gente que saiu daqui, foi estudar, fazer o que eu fiz também, foi estudar nos Estados Unidos, né? E nesse período eu pude me dedicar também muito a uma coisa que eu gosto muito, que é o Master. Eu tenho aí E o triatlo me ajudou muito nisso, porque logo depois do meu acidente, ali pós 87, eu parei de competir triatlo, mas não parei de treinar. Eu continuava pedalando, continuava nadando, continuava correndo, etc e tal. Não para competir, mas para a saúde, para não engordar, para não ficar, né? É um pós-atleta aí, como muitos ficam. E aí, logo em seguida, trouxeram um campeonato mundial Master de natação para o Rio de Janeiro, ali no início da década de 90.
Aí eu disse, pô, legal, tô nadando, vou participar desse negócio aí também. Que nem o Ironman, vou participar desse negócio. Que nem o triatlo, vou participar desse negócio aí. O Master, vou participar desse negócio aí também. Aí participei, ganhei, bati recorde mundial Master. Aí disse, pô, que legal. Pô, dá pra se divertir aí também. Vou participar de competição Master também. Comecei. Aí tô, desde então, desde os meus 30 anos, desde o triatlo, eu engrenei no Master e tô direto. Todo ano eu participo de competições, né? Campeonatos mundiais. Pan-americanos, sul-americano, estadual, nacional. Tô aí direto no Master. Então o Master hoje é uma coisa que eu tô muito envolvido, né? Muito, bastante, tanto, de novo, tanto na gestão quanto na participação. Não dá para fugir da gestão, né? Está em tudo, hein? Não, menos de já, agora bem menos, mas continuo ajudando na organização. Tive aí nesse período algum envolvimento em mega gestão nacional, tive na política, tive no Ministério do Esporte, fiquei 2 anos em Brasília, também trabalhando no Ministério do Esporte, na Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento. Então, entendi o que é o topo da gestão esportiva brasileira no que toca à área política, né? Então, conheci bem o sistema, entendi como funciona, pude deixar uma contribuição grande aí também, muita coisa, conseguimos fazer bastante coisa aí que permanece até hoje. Eu tive, só explicando, entre 2007 e 2009, eu fui secretário nacional de esporte e alto rendimento do Brasil, né? Nessa época eu cuidava do Bolsa Atleta, aquele, né, o programa que é o maior programa de patrocínio público de atletas do Brasil. Eu fui chamado para dar um upgrade, para dar uma, entre aspas, bombada no Bolsa Atleta. Então, quando eu entrei, o Bolsa Atleta tinha 850 bolsistas. Quando eu saí, entreguei com 3.200. Quadrupliquei quase o número de Bolsa Atletas do país. Foi legal, foi bom. E fiz muitas coisas, ajudei muitos projetos esportivos, mas no qual me orgulho muito, que está aí até hoje, que é o programa militar, é o PAR, que é o Programa de Atletas Militares. Hoje, quando você vê um atleta na Olimpíada, a gente vê bastante. Tem vários, né? Vários. Eu que criei esse programa junto com parceiros militares, né? Em 2007, a gente criou o programa e começou a funcionar em 2008. E esse ano, agora está fazendo 16 anos. 16 anos de PAR, e varia de 30% a 60%, 30% a 50% das medalhas olímpicas do Brasil são atletas militares enganjados. São atletas que são incorporados como sargento, nas 3 sargentas, nas 3 forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, recebem como sargento, mas só precisam treinar, cumprem algumas pequenas obrigações militares, claro, participam dos Jogos Mundiais Militares, mas principalmente tem todo o apoio médico, psicológico, nutricional, podem usar as instalações militares, mas mais do que tudo, tem uma garantia de cerca de 7, 8 anos de soldo, salário garantido para tranquilamente poderem treinar. Isso com certeza é uma garantia enorme. Aí a gente vê o resultado, né? Porque isso, você começa a ver nas Olimpíadas, quer dizer, você não sabia que era militar, aí lá no pódio, lá prestando a maioria deles porque no triatlo não tem não também. Te impede, exatamente, não te impede de ter a Bolsa Atleta, não te impede de ter patrocínio, não te impede de ter te dá uma tranquilidade, tudo, né? Você pode, um adicional tranquilo. Maravilhoso. Ô, Dia, você viveu muito aí, né? Como atleta, como professor, como gestor no esporte. Você ainda tem algum sonho assim que você não realizou e gostaria de realizar, cara? Porque você, já viveu tanta coisa, conquistou tanta coisa, ofereceu pública, tanta coisa, privada. Né? Assim, eu hoje estou muito focado no Master, né? Por quê? Eu tenho 65. Adoro competir, tem um ambiente enorme. Todos vocês que competem sabem como é prazeroso competir, né? Então eu tenho um objetivo, eu vejo muito dentro do Sport Master, que não só o triatlo, natação, vôlei, basquete, quase todas as modalidades hoje você encontra atividade Master. Então na natação principalmente, eu tenho os meus ídolos.
Quem são os meus ídolos? São os caras e as caras com mais de 90 anos competindo. Eu olho para eles com admiração profunda. Por exemplo, esse ano, agora, mês de julho, Anton Biderman. Muita gente não ouviu falar. Quem é o senhor Anton Biderman? É um gaúcho, ex-nadador, que acabou de bater o recorde mundial dos 50 metros de costas na faixa etária 100 a 104 anos de idade. Ele tem 100 anos de idade. Seu Anton Biderman. Esse é o meu ídolo. Cara, entendeu? Maravilhoso, aqui, cara. Dona Nora Ronay, aqui no Rio de Janeiro. A senhora que tá com 100 anos agora. Ela, aos 99, também era recordista mundial Master. Faixa etária 95 a 99. Então, essas pessoas são as pessoas que eu idolatro. Qualquer um. Claro, os oitentões também, mas eles estão um pouquinho à minha frente só. Mas os noventões eu adoro. Eu vejo com muita satisfação. Então, eu almejo, se Deus permitir, a gente nunca sabe, né? Porque pode ser que não, mas eu gostaria de chegar numa faixa bastante avançada e poder continuar competindo. Mas, mais do que isso, ver o esporte master mais forte, mais reconhecido, mais organizado, com recurso igual ao esporte olímpico, esporte paralímpico, ao esporte universitário, ao esporte escolar. Por que não o esporte master também não tem direito, né? Se a criança, o universitário, o adulto de alto rendimento, né, o paralímpico podem fazer esporte, por que nós adultos também e idosos não podemos ter também esporte nesse nível? Isso é uma briga. Quando eu digo gestão, então eu participo de um grupo chamado Comitê Brasileiro do Esporte Master, que eu ajudei a criar, que é uma entidade que tem por razão promover, organizar, fomentar o esporte master no Brasil. Então nós estamos brigando por reconhecimento, conseguimos uma vitória enorme ano passado, que foi a nossa inclusão da Lei Geral, na Lei Geral do Esporte, o nome Master. Por que isso? Porque até ano passado, antes da Lei Geral do Esporte, o esporte master no Brasil existia de fato, mas não direito. Você não achava uma linha na legislação esportiva que dissesse esporte master. Esporte master não existe. Mas há décadas acontece. Acontece no triatlo. Na minha época, sim, o Ironman, na nossa época, o Ironman dava prêmio de faixa etária, que é a grande coisa do Ironman é a faixa etária. A faixa etária é master. Qualquer um acima de 30 anos é master. Então, desde a década de 80, vários esportes têm competições master, mas no Brasil a palavra master nunca existiu. Aí nós conseguimos a inclusão na nova lei geral do nome esporte master. Agora, e ele está inscrito com duas vertentes: esporte participação e alto rendimento. Então tem o master que só quer participar e tem o master meio doido que nem eu, que quer resultado, que quer medalha, que quer recorde. Então atende essas vertentes todas. Então eu, respondendo a tua pergunta, eu gostaria muito que o esporte master crescesse igual aos outros esportes. Vai crescer. Esse é o que a gente está trabalhando nesse momento para buscar recursos que nos ajudem a fomentar isso. Porque, só para complementar, esporte no Brasil ainda é uma coisa de elite. Porque faz esporte quem pode, principalmente no Master. O Master, o cara paga tudo. O triatleta Master, ele paga inscrição, paga tudo. Então, não é uma coisa que dê acesso à população. As pessoas que não têm recursos não conseguem fazer. Né? Tem muita dificuldade ainda, e mais além. O aposentado que está dentro do Master, que é o idoso, não tem dinheiro. Ele tem uma aposentadoria muito pequena. Como é que ele vai pagar a inscrição? Quanto é que está uma inscrição num Ironman? Numa prova de triatlo? Custa caro. Sim. Uma pessoa simples consegue? Não consegue. Então não é acessível. Então o nosso sonho é que um dia o esporte seja acessível a todo mundo. Muito bom. Esporte, não atividade física. É bom diferenciar, né? Atividade física é acessível. Você vai na praia, na praça, sai. Exato. Mas competição, se inscrever num triatlo, não é qualquer um que consegue. Não é um aposentado que consegue fazer triatlo. Já teve tanto êxito nos outros, aí vai ter êxito nisso também. Com certeza, tomara. Muito bom. Bom, vamos pro momento Z2, Fábio Bess?
Você brifou nosso convidado, que é o Não, mas ele tem muita história aqui, ele vai lembrar de um momento para deixar registrado então tá bom, aqui. Então Jean, momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Então, pra gente só deixar registrado aqui algum momento da sua carreira aí. Pode ser pessoal, profissional, qualquer coisa, qualquer passagem aí. A Olimpíada da Medalha. Essa Olimpíada da Medalha, para mim, foi fundamental porque eu tive esse momento muito ruim, que eu achei que ia dar tudo errado e de repente deu tudo certo. Por quê? Porque eu fui para a Olimpíada para nadar provas individuais e revezamento. E eu me machuquei. Na minha primeira prova, que eu nadei a Olimpíada de Moscou, eu dei uma topada, logo antes de nadar a prova, eu dei uma topada num banco, eu corri porque eu achei que eu ia perder a prova, dei uma corrida, aí dei uma topada num banco e abri o dedo do pé, abri, sabe quando se abre aquilo ali? Imagina a tampa do dedo. Dá para correr com a tampa? Nossa. Não dá, mas eu não tive jeito, eu tive que nadar com o dedo aberto, me quebrei. Na primeira prova, fui mal. Eu disse assim, cara, acabou minha Olimpíada. Já era, né? Como é que eu vou fazer agora? E aí, 2 dias depois, eu tinha esse revezamento. Cara, do D2, deu tudo certo. Não sei se é a próxima pergunta, mas eu consegui me recuperar, deram lá o tratamento que deram no meu dedão lá, e eu consegui nadar o revezamento, fechar o revezamento, ajudar meus companheiros a ganharmos a medalha olímpica. Então foi esse o meu momento de vida. Muito bom. Bom, esse kit aqui, ó, é seu. O pessoal da Z2 te mandou um presentinho aí, ó. Você que tá treinando ainda bastante. Boa. Tem gel de carboidrato, tem uns suplementos aí para ser usado nos seus treinamentos. Muito obrigado, agradecidíssimo e usarei. Ó, quem quiser conhecer mais os produtos da Z2, QR Code tá aqui do lado. Você tem o cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todos os produtos. Gel de carboidrato, pó de carboidrato, pós-treino, repositor de eletrólito, nas roupas. Tudo lá. Sistema Z2, 10% de desconto. QR Code está aqui do lado. Bem, Djante, também tem um quadro que a gente sempre pergunta para o convidado alguma indicação de algum livro, alguma leitura, alguma coisa ou um filme, uma série, pode ser relacionado ao esporte ou não, mas que você ache bacana assim, indicar para quem está ouvindo. O livro e o documentário. O documentário Ícaro na Netflix, que ganhou, doping, né? Que ganhou o Oscar, né? Esse documentário ele conta a história do doping, que é uma praga, um câncer que está dentro do nosso esporte, que precisa ser combatido, evitado, mas ele conta a história de como é que o doping começou, não no mundo, né? Mas principalmente na Rússia, na antiga União Soviética, na minha época, e ele vem pelo delator, o cara que era o chefe da agência antidoping russa, que ministrava doping para todos os atletas russos, e inclusive foi ele que ocasionou o banimento da Rússia da Olimpíada. Agora não, mas na anterior foi banida por causa do doping, que começou exatamente nesse episódio. Então, Ícaro na Netflix, que conta a história do doping no mundo. É muito boa, cara, já assisti. É bem boa, bem profunda. Não assisti, não. E tem um livro, né, que o livro também vem agregado aí, junto com ele, que o delator lá conta a história direitinho como foi também. Vale a pena, tá? Vocês vão buscar e vão achar. Show de bola. Então, boas dicas. Uma boa dica, né? É uma boa dica. É o momento que o nosso convidado dá uma dica e a gente dá uma dica de investimento, que é a dica da 4 Investimentos, que mandou também um presentinho pro Djal. Isso aí, ó. Você que é amante do esporte, busca performance dentro e fora das provas, a 4 é a assessoria do Grupo XP, credenciado junto a eles, liderado lá pela Ju Amaral, que é triatleta também, já foi para os mundiais de Kona, de Nice, e ele já tem mais de 6 anos de existência, 1,4 bi sob custódia. Aumentou, hein? Aumentou 100 cada milhões, episódio cara. Eles aumentam mais, né? Então acho que é o sistema que tá dando retorno para eles. Marcas, fiquem de olho. Então, ó, o pessoal da 4 também tá deixando um QR Code aqui do lado, para você que precisa viajar, né, para fazer as provas pelo mundo afora, você precisa do seguro viagem. Então eles estão deixando 20% de desconto
no seguro viagem da Omint. Se você for cliente da Quatro, você consegue ir progredindo nesses descontos. Muito bem, cara. E tem também, a gente mandou... eu não sei, se você não toma um vinhozinho, você dá para alguém que toma, porque o cara é atleta, mais atleta que a gente. Muito mais. Mas é um rótulo especial que é de natação, é um vinho branco da Dynami, que é a marca de vinho dos atletas, e a gente selecionou esse que é especificamente que é um rótulo de natação. A gente já falou que tem rótulo triatlon, tem rótulo temático de corrida, e esse ficou... De natação. Ficou de natação, especial pro Dijan. Mostrar aqui, ó. Mostrar pra turma lá que tá assistindo. Olha, adorei, de natação. Adorei. Você toma um vinhozinho? Eu não gosto muito do tinto, mas adoro o vinho branco. Aí, mas calor. Não, acertou. Não, se viesse tinto, eu ia aceitar bem também. Mas o branco é maravilhoso porque assim, eu não como carne nem frango, só como peixe. Então, peixe orna combinou. Bem. Branco é delicioso. Orna bem. Boa. Bem. Ó, tem mais um presentinho aqui, eu tenho que segurar as coisas que tá voando tudo. Tá voando tudo. Mas ó, Lucas Shen também mandou aqui um voucher pra você. Ela é a joalheria do Iron Man oficial. Então, se você quiser ou você usar mesmo ou presentear aí alguém Minha também. Esposa, com certeza, a esposa vai gostar. Tem vários acessórios, pulseira, anel, colar, brinco, tudo que remete ao esporte. Caramba. Então, QR Code da Lucas Shen também tá do lado. E para finalizar esse momento, finalizar não, porque tem mais um presentinho, uma surpresa no final, que eu prometi lá no começo, né? Mas tem o cupom da Centauro, cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, triatleta precisa do quê? Óculos de natação, touca, camiseta, shorts, tudo. Tudo que você precisar comprar, compra lá na Centauro, usa o nosso cupom, você vai ter 10% de desconto, nós ajudamos vocês já vai comprar, né? Também. Já vai comprar na Centauro. Então põe um cupomzinho. Põe de natação que eu tô precisando. Aproveita lá. Bom, e pra gente fechar aqui, eu vou chamar o Fábio da Blue Seven. Vem cá, o Fábio. Ó, ele que viabilizou esse episódio, ele que trouxe, então, a Blue Seven que trouxe o STEMA aqui no Rio. E ele trouxe aqui uma mochila comemorativa, né, dos 40 anos que o Jean bateu o recorde. Quiser falar qualquer coisinha aqui, Fábio, fica à vontade. Só para completar rapidamente, eu sou um fanzaço aqui do Jean. Desde os Jogos Olímpicos 76, eu assisti ele nadando, depois 80, aí 84, Olimpíada. Quando eu soube que ele ia fazer o Ironman, eu falei, isso é coisa de louco. Eu estava com meus 19 anos. Eu não podia deixar passar em branco 40 anos do recorde mundial no Ironman, né? Um exemplo de vida para todos nós até hoje. E a gente, como é uma marca do triatlon, a gente é licenciado do Ironman aqui no Brasil, a gente preparou uma mochila especial para o Dijan, Kona World Championship em 1984. Nossa senhora! Cara, demais! Aqui, Ironman Brasil. Então, merecidíssimo. Para você lembrar para sempre. Para sempre. Nossa, essa o nome aqui, cara. Já passa a ser que a minha linda. Mochila favorita. Caramba. Eternizado, que linda, 40 cara. anos com nome, aí, cara. olha só, que maravilhoso. Coisa linda. Caramba. Você merece, cara. Adorei, essa caramba. história. Aqui de toda a família Blue Seven Brasil e Blue Seven Internacional, um presente para você. Meu agradecimento à Blue Seven, né? Falei pro Fábio que eu tive lá atrás, conhecendo a sede da Blue Seven lá em Seattle, maravilhosa, sensacional. Parabéns pelo trabalho, Fábio, que você vem fazendo aqui no Brasil. Obrigado. Equipamento sensacional. Quero que vocês continuem tendo grande sucesso, que é graças a você. Você é o cara que faz isso acontecer no Brasil. Muito se esforce. Com sucesso, com certeza. Para a glória dele. Com certeza. Amém. Muito bem. Muito obrigado, viu, Obrigado, Fábio? hein, Fábio? Obrigado mesmo. Viabilizou. Que isso, você sensacional. Que possibilitou esse momento aqui. Jean, cara, obrigado, cara, por você ter cedido esse espaço na agenda, o espaço aqui também físico, né? Pô, demais te conhecer pessoalmente. Já tinha ouvido muito, ouvi falar de você, mas prazer te conhecer pessoalmente, toda essa história. E, cara, fica à vontade se você quiser deixar qualquer recado aí pro pessoal. Microfone aberto. Não, prazer estar aqui com vocês, gostei tanto, foi tanto que eu quero, vamos quando é a próxima, quando é o vai lá para São Paulo. Mas eu acho assim que para mim é uma satisfação muito grande, porque o triatlon faz parte da minha vida. Eu sou o que eu sou, principalmente por causa do triatlon, né? Triatlon me ajudou. Na verdade, eu tenho aqui o meu negócio porque eu comecei uma empresa, uma agência de marketing esportivo organizando triatlon, que me facultou ter o que eu tenho hoje. Não só isso,
né, os títulos que eu tenho, né, a medalha olímpica é uma coisa importante, mas o recorde do Ironman e ter feito um Ironman está aqui dentro. Eu sou um Ironman lá dos primórdios, né, da época do paleontológica, na época dos dinossauros eu estava fazendo triatlon. E tenho grandes amigos do triatlon, vejo o triatlon aí com muita satisfação, tendo resultados internacionais, a organização da CBTRI, né? Virgílio, Armando, a turma que está à frente, agora o Laporta aí alcançando o topo aí da organização do Brasil. Então o triatlon é uma coisa fundamental na minha vida, né? Eu sou o que eu sou graças ao triatlon. Natação começou, triatlon terminou. Muito bom, obrigado, cara. Obrigado demais, muito bom ouvir. Recado, Fabião? Recados, né? O pessoal aproveitando que a gente está em 2024 ainda pode pegar as camisetas do sistema da reserva, né? Aproveita que é só esse ano, depois a gente vai tirar elas e aí vai ser igual os bonés antigos, né? Você tem o boné antigo do sistema ainda? Relíquia. Isso aí depois, exato, do mercado paralelo, então. Tem um link aqui embaixo, são mais de 30 estampas, parcela em 6 vezes, qualidade de reserva, tem temática do triatlon, da corrida, de natação, de bike, tem várias estampas. E tem cropped ainda ou não? Não sei, mas não tem, cara. Espero que tenha, porque a galera gosta de comprar, né? Você tem ainda o seu? Nunca provei. Você nunca provou? Não, mas se tiver, então tá bom, então aproveita. 2024, se estiver ouvindo esse episódio depois, 2025, provavelmente não tem mais essas camisetas. Antes de eu finalizar, eu lembrei de uma história aqui. Na verdade, eu assisti que vocês fizeram agora no Esporte Espetacular, né? Dos 40 da medalha, né? Do revezamento. Como é que foi, cara, reviver esse momento? Lembrei agora aqui no finalzinho. Cara, isso foi espetacular. A Globo botou no ar, né? O episódio dos 44 anos da medalha olímpica conquistada em Moscou. Então eu pude reencenar, junto com os meus amigos Jorge Fernandes, Ciro Degado e Marcos Mattioli, a prova de 4x200. Então a Globo montou um esquema aqui no Parque Aquático Maria Lenk, ali no Parque Olímpico, para que nós pudéssemos nadar o revezamento de novo, 44 anos depois, e nos encontrar para lembrar histórias, contar o episódio. Então isso foi espetacular, né? Eu sou muito grato a eles, são irmãos para toda a vida. E essa homenagem foi sensacional, como essa de vocês também, do recorde do Ironman, da natação. Isso fica aqui no coração. Não, foi legal. Com muita emoção. Eu tava assistindo no dia, cara, foi muito legal de ver vocês lá. Emocionante. Que legal. Isso aí. Bom, quem tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixa o comentário, deixa o like, compartilha com os amigos, seja membro do sistema. Para quem também tá ouvindo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário. No Instagram, estamos lá como @StemaEsport, Tica Wamura, Fábio Bessa. Tem Instagram, Dijan? Tem. @Dijan G Madruga. @Dijan G Madruga. Sigam lá todo mundo. Até o próximo episódio. Não sei aonde, Valeu. mas em algum lugar. Valeu, gente. Boa.